Fala galera aí do terceiro ano, tudo bem com vocês? Nós vamos começar com o nosso livro 2 de artes e a gente vai falar sobre o concretismo e o informalismo, que são estilos de arte que vão surgir em pleno aí século XX. E olha, é muito interessante a gente observar que praticamente esses estilos de arte que a gente vai aprender hoje é a transição da arte moderna para a arte contemporânea, tá gente? Então, muito interessante ver esses dois grandes elementos artísticos que a gente vai ver na pintura, também na escultura e também na parte da literatura aí também, tá? Principalmente nas poesias. Não sei se vocês estão vendo isso aí ainda, aí na língua portuguesa ou na literatura, tá? Então vamos lá começar então aí. Concretismo e informalismo. Vamos lá. O primeiro que a gente vai ver aí, gente, é a ideia do concretismo. A gente vai procurar entender a história da formação, né, dessa arte, que é muito interessante aí, que surgiu aí em pleno século XX. Eu quero que vocês tenham em mente o seguinte, observem bem como é feita essa arte do concretismo. Olha que interessante, nós estamos vendo aí que são utilizadas linhas, uso de linhas, formas geométricas, tá vendo, gente? A ideia é que toda a arte ela é muito bem pensada antes dela ser concluída, tá? Se a gente vai ter uma atividade que vocês vão ter que fazer uma pesquisa nas obras concretistas e é muito interessante que vocês vão observar muito como cada obra é muito bem pensada, é muito bem analisada, formando figuras geométricas, é muito interessante, tá? Tem a condição da simetria, né? Então quer dizer, na hora que o artista vai fazer os quadros, ele vai mostrar claramente, né, que existe uma simetria, o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então é muito interessante formando figuras geométricas, né? Então vamos ver aí algumas fontes importantes sobre o concretismo. Concretismo ele é conhecida como arte concreta, tá? Esse estilo de arte concreta, ela começou principalmente na Europa, tá, gente? Nas primeiras décadas do século XX, principalmente nas esculturas e nas pinturas, porque foi uma inovação enorme, principalmente na forma de criação dessas pinturas e essas esculturas, e principalmente no olhar do artista em criar algo novo, em pleno aí, né, nesse período de transição entre a idade moderna, né, a arte moderna, para o período da contemporaneidade. Então é muito interessante a gente observar. No Brasil, se desenvolveu em 1950 e 1960 em São Paulo, tanto nas poesias quanto nas artes plásticas. Então, nós vamos ter exemplos também do concretismo na poesia, com certeza vocês vão ver isso na literatura, mas o nosso foco aqui é na parte artística. Olha aí para vocês verem um dos quadros aí do concretismo, também utilizando aí linhas, tá vendo? Cores diferentes, né, para mostrar como que o artista pensou em recriar esse quadro de uma maneira, não sei se vocês notaram, bem abstrata, né, gente? É muito curioso isso aí, que são figuras formadas e são pensadas também em cima dessas figuras, uso de linhas, formas geométricas, cores diferentes para mostrar o contraste, então é muito interessante, tá? Em 1950 acontece a primeira Bienal Internacional de Arte, então isso é muito curioso que obras famosas da Europa vai estar vindo para o Brasil a primeira vez, tá? Para que as pessoas possam conhecer um pouco mais essas obras. Foi criada pelo empresário Francisco Matarazzo, no MASP, né, no Museu de Arte aí, famosíssimo de São Paulo, tá? Então é ele que vai trazer essas obras. Gente, trouxe 1.800 obras de 23 países, já com essa linha do concretismo. Então imagina quando essas obras chegaram no Brasil, como já chamaram a atenção, né? Tinha obras de René Magritte e também de Pablo Picasso, então aqui a gente consegue perceber a grandiosidade dessa primeira Bienal Internacional de Arte aqui no Brasil, em São Paulo, já trazendo obras de Magritte e Pablo Picasso, que são dois grandes pintores aí. A escultura de Max Bill chamou a atenção e ditou a tendência do concretismo na escultura. Essa obra que está aí, que eu coloquei a foto dela, é muito interessante. É essa obra que ganhou o prêmio como melhor escultura da Bienal, tá? E é muito interessante que essa obra aí do suíço Max Bill,
ele vai trazer uma inovação incrível do concretismo para a criação das esculturas, tá? A gente vai estar falando dessa escultura aí. Olha só que interessante, gente. Essa escultura, criada na linha do concretismo, se chama unidade tripartida, tá? Então aí, o Max Bill, o que ele pensou? Ele vai chamar atenção porque ele vai criar a escultura utilizando como se fosse uma fita. Essa fita vai percorrer do lado de dentro e do lado de fora, coisa que na época era impensável, as pessoas não pensavam em fazer uma escultura desse jeito. Então aqui a gente consegue perceber claramente que aqui o nível da escultura concretista vai chegar numa abstração absurda. A arte abstrata, ela vai ser figurativa, ela vai ser representada de uma forma nunca pensada antes, tá? Então é muito curioso que a gente consegue perceber como se fosse uma chapa, né, de aço aí, e fazendo essa escultura chamada unidade tripartida, tá? Então, para vocês verem como o nível de abstração, a arte abstrata no concretismo, ganhou patamares diferentes nas esculturas. Aí a gente vai ver o concretismo nas pinturas, tá? Nós vimos aí o concretismo na escultura, com a escultura do Max Bill, a gente vai ver agora o concretismo na pintura. Vai surgir nomes muito conceituados dentro do concretismo nas pinturas. Nomes como Valdemar Cordeiro, Geraldo de Barros, Luiz Sassilotto, né, que vão fugir da realidade e vão criar algo novo, tá? Partindo da abstração. Também vai fugir da realidade e vai mostrar tudo de uma maneira concreta e de uma maneira também abstrata, tá? E aí vai surgir um grupo artístico chamado Grupo Ruptura, que vai defender uma arte mais figurativa, né, que vai definir da seguinte forma, que a arte é dividida em três formas, tá, gente? Em 3 itens. Arte figurativa, que é aquela arte que a gente ela é mais fácil de entender, tá? Porque a própria arte em si vai explicar para a gente o que ela significa. Teremos uma arte abstrata que distorce os elementos, mas que representa a realidade. Então, quer dizer, arte abstrata é aquele tipo de arte que vai ser baseada em alguma coisa da realidade, tá? É que o artista ele se baseia em algum fato na realidade e cria a arte abstrata. E aí eles vão definir o que seria arte concreta. A arte concreta é que não quer representar a realidade. Então, quer dizer, o próprio artista ele vai ter uma liberdade maior de expressar, tá, tudo de uma maneira abstrata, concreta, utilizando figuras geométricas, uso de linhas, uso de cores diferentes. Olha só que interessante esse quadro, que é concretista. A gente consegue perceber claramente que foi usado linhas, mas olha só como é que é feita a divisão das cores, gente. Parece que é ilusão de ótica, você bate o olho, dá aquela impressão que está criando tipo um alto relevo no quadro. E isso é tudo feito de linhas e cores diferentes para dar essa tonicidade aí, para passar essa impressão que está passando, que é alto relevo, né? Dá a impressão que quando você passa a mão no quadro, dá a impressão que você vai sentir essas ondulações aí, mas na verdade é uma abstração que o Luiz Sassilotto aí, ele pensou para criar essa arte aí concretista, tá? E aí vai surgir, seguindo a linha do concretismo, vai seguir o informalismo no Brasil. Vai surgir através de um grupo chamado Grupo Frente, que era contra a ideia artística do grupo Ruptura, que era de São Paulo, tá? Então esse grupo carioca, ele disse que tinha excesso de racionalismo na criação da arte e queria que as obras tivessem mais sensibilidade. Olha só que interessante. O grupo aí, Grupo Frente, que era o grupo carioca, vai criticar o grupo Ruptura de São Paulo, porque segundo aí o Grupo Frente, as obras tinham racionalismo demais e que nesse momento as obras deveriam ter mais sensibilidade, mais subjetividade. Então é muito curioso isso aí, tá? E aí vai surgir um novo grupo, por conta dessa briga entre o Grupo Frente com o Grupo Ruptura, vai surgir um novo grupo chamado Neoconcreto, tá? Também no Rio de Janeiro,
e esse grupo vai definir alguns rumos novos dentro da arte do informalismo e do concretismo. O que é informalismo? É um estilo de arte abstrata que vai acontecer ao mesmo tempo que o expressionismo abstrato, tá? E aí, qual que é o objetivo do informalismo? O objetivo é fugir de tudo aquilo que já existia até então na escultura e na pintura. O informalismo, ele vai aumentar ainda mais essa facilidade e essa liberdade para que o artista possa desenvolver tudo de uma maneira super abstrata, utilizando desenhos geométricos ou não, utilizando linhas, utilizando formas variadas. Aqui o informalismo, se vocês analisarem essa obra aí, olha só para vocês verem, está utilizando linhas, utilizando círculos, outras formas também diferenciadas. Então, quer dizer, dá uma liberdade, uma gama maior para o informalismo. Aí a gente vai ver aí que o grupo Seibe é o maior representante do informalismo no Brasil. Esse grupo Seibe, gente, tem aí como dois nomes aí mais consagrados do informalismo. Nós temos aí, vindos direto do Japão, tá? Nós temos o Manabu Mabe. Temos também a Tomi Ota, que a gente vai estar falando dela daqui a pouquinho, que são os maiores nomes do informalismo no Brasil, tá? Aí nós temos a foto da Tomi Otaki, tá bom? A Tomi Otaki, gente, ela nasceu em Kyoto, no Japão, em 1913. Ela veio ao Brasil em 1936 para visitar o irmão e acabou casando com um japonês aqui no Brasil. Aos 40 anos, ela começou na pintura fazendo obras abstratas, tá? Com características pessoais dela. Então, principalmente, ela começou a fazer as artes abstratas, mas tinham sempre um toque pessoal dela, que as pessoas identificavam, tá? Nos anos 80, as suas obras vão ganhar cores intensas e bem contrastantes. E, além disso, ela vai fazer não só pintura, mas também esculturas, tá? Então, olha só que legal. Olha as obras de Tomi Otaki que tem lá em São Paulo, tá? Só coloquei algumas. Tem várias obras dela espalhadas em São Paulo e outras partes aí do Brasil. Olha só que interessante. Nós temos as ondas. Essa primeira foto aí, ó, é a obra dela que chama Ondas. Olha aí, gente, é liberdade, né? O informalismo vai mostrar que você pode criar qualquer coisa, desde uma pintura até uma escultura, utilizando a liberdade excessiva de uso de figuras geométricas ou não, entendeu? Então isso demanda muito da capacidade do artista. Olha só essa obra aqui maravilhosa também, que existe lá em Bragança Paulista, tá? Olha só que interessante, gente. Olha o tamanho dessa obra, que maravilha. Perfeito também, né? Incrível aí essa capacidade de construir essas obras incríveis. E aí nós temos um trabalho, tá? O trabalho é o seguinte: pesquisem mais sobre obras concretistas, dê uma olhada no visual desses quadros aí, concretistas aí, e vocês vão ter que criar uma obra do concretismo. Vocês têm que usar a criatividade. Podem utilizar materiais variados, tinta, lápis de cor, papéis coloridos. A obra, ela é abstrata, tá? E um detalhe, a obra concretista, ela tem muito da figura geométrica e ela também é uma obra pensada. Então, quer dizer, é uma obra que tem a figura geométrica, mas ela é tudo muito bem pensado. Você pode criar uma obra concretista com simetria, utilizando figuras geométricas, entendeu? Então é muito importante, é muito interessante. Eu quero que vocês pesquisem essas obras, para vocês terem uma noção, uma base, para vocês criarem a de vocês, tá? Vocês têm que enviar a foto do trabalho para mim até o dia 12 de junho, tá bom? A criatividade e o uso de cores vai ser obrigatória nesse trabalho do concretismo. Tá, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato comigo para ajudar vocês, tá? Muito obrigado, que Deus ilumine a todos.